jovem líder de Americana, e a gente sempre se encontrava. Então nós temos assim uma amizade muito bacana. Eu nunca morei em Americana, mas era bacana nós dentro da casa vendo o crescimento profissional dele com os salesianos, depois com a sociedade do terceiro setor. Então é uma honra tê-lo aqui, meu irmão, que você possa nesses 20 minutos nos ajudar a refletir bastante. Muito obrigado, Padre Vinícius. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É uma alegria muito imensa estar aqui e falar sobre educação, né? Para começar, eu vou tentar dividir, ficar sentado e ficar um pouco em pé. Vamos ver se eu consigo enxergar os slides. Vou passar só falando um pouco minha trajetória. O Padre Vinícius falou em 2010, eu trabalhei na Inspetoria Salesiana, né, junto com o Padre Toninho, e depois voltei para a Americana, né, estava em São Paulo, voltei para a Americana. O padre diretor era o Padre Alexandre, né, e sempre nos meios salesianos nos encontrávamos, né, com o Padre Vinícius também. Eu sou formado em Gestão de Políticas Públicas, especialista em Pastoral Escolar e Pedagogia Social, e finalizando aí o mestrado em Mudança Social e Participação Política. Atualmente trabalho com o terceiro setor, né? Então, coordeno um projeto de capacitação no terceiro setor na cidade de Americana e sou proprietário da consultoria Mandala Impacto Social, que atua então com políticas públicas, desenvolvimento humano, assistência social e educação. E na igreja, né, sou catequista de Crisma e também fiz parte aí da Comissão Nacional da Pastoral Juvenil, da CNBB, e do Conselho Nacional da Articulação da Juventude Salesiana. E aí eu trago um conceito de educação mais ampla, no sentido de educação a partir das nossas interações sociais. É um processo que vai ocorrendo, né, ao longo dos anos da nossa vida e vai favorecendo, né, a partir do exemplo, a nossa caminhada, né, e vai nos tornando, né, seres humanos, assim como o Padre Alexandre e o Padre Toninho falaram, né, vai contribuindo com os nossos valores, né. E aí a educação, enquanto escola, né, será que é só na escola que tem educação, que se faz educação, né? E atualmente, com essas mudanças que já foram faladas aqui, parece, né, e é comprovado que a escola não consegue mais suprir, né, as necessidades dos seres humanos. Nos tornamos mais complexos, a sociedade é mais complexa, né? E cobra do indivíduo coisas que a escola não consegue por si só contribuir. E aí nós temos, então, diferentes espaços que contribuem com esse processo educativo, que nós conhecemos como terceiro setor, ou com educação não formal, né? E essas diferentes dimensões vão auxiliar nessa formação, seja por meio de atividades culturais, esportivas, né, cursos de idiomas, né, e dessa maneira a escola vai contribuindo também para favorecer. E a partir dessa concepção de educação que desenvolve, né, um desenvolvimento que educa e uma educação que desenvolve, nós percebemos, né, que o ensino, que a educação deixa de ser monopólio da escola e o próprio desenvolvimento se torna a grande via
da educação como prática social. Então, a escola também tem papel, se torna importante, né, além das famílias, de contribuir com essa formação, com essa construção do indivíduo. Opa, voltando aqui. A educação, então, é um processo contínuo, né, de crescimento pessoal e social. E a partir desse processo é que vai resultar e vai gerar efeitos na nossa sociedade. E aí nós aprendemos que a educação, compreendemos que a educação, desde o momento que nós nascemos, né, até o momento que nós falecemos, nós estamos aprendendo, né? Certeza que do momento que nós entramos naquela porta, nós vamos sair diferentes no momento que nós sairmos. Então, sempre estamos aprendendo. E esse processo educativo é muito importante, né? E aí eu vou levantar, só para dar sequência, que a educação, então, vai acontecer numa sociedade real e situada historicamente, com valores, objetivos e formas concretas, né? Então, assim como o Padre Alexandre, na sua fala, dizia, né, nós não podemos, né, comparar a educação que tivemos com a educação que temos agora. E o Padre Toninho também falava, na minha época a educação era assim, né? Não, precisamos entender que a educação também faz parte de um contexto social e histórico, né? Ela está enraizada nas culturas e nas filosofias das sociedades. E a educação trata de elementos políticos, econômicos, sociais e culturais, em que a escola se insere como uma parte fundamental do processo, mas vai muito além. E aí a gente precisa entender e ler nas entrelinhas, né, que tipo de educação a nossa sociedade está construindo, né? E princípios e valores que resultam numa visão de mundo e de sociedade. Ou como afirmava Paulo Freire, uma educação nunca é neutra, né? Você sempre tem um posicionamento. E aqui nós vamos falar de um posicionamento independente de partido, mas de uma questão política também, né? E eu trouxe esse mapa conceitual, esse mapa mental, para a gente ir construindo a importância que a educação tem nos dias de hoje. A educação, ela é palco de transformação, é palco de desenvolvimento, do desenvolvimento do sujeito e desenvolvimento e transformação do mundo, né? E essa é a nossa responsabilidade, lembrando que nós estamos falando de uma educação mais ampla, então não só dentro da escola, mas como pais, mães, enquanto igreja, né, enquanto sociedade. A partir do momento que nós transformamos o sujeito e o mundo, nós também mudamos a realidade em que estamos inseridos. E a educação faz a gente pensar, questionar, e ela é perigosa, né? Porque a nossa sociedade não está preparada para os questionamentos, né? A gente às vezes quer responder só que sim e não é não, mas não no mesmo sentido que o Padre Alexandre falava, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Mas na educação a gente precisa dizer que o sim é sim por causa disso, disso e disso. É não por causa disso, disso e disso, né? E aí ela se torna alvo, né, de uma construção social. Quando a gente vai falar de educação, né, a gente também tem que pensar, e já foi falado aqui,
no sentido de exemplo, né? Rubem Alves dizia que você não ensina ninguém a ler. Você chega na cama, no momento de colocar a criança para dormir, e você lê para ela. E ela vai criando o gosto da leitura. Tem um videozinho que ele fala assim: quando o professor fala, vocês precisam ler esse livro, já estragou tudo. Não. As pessoas precisam, né, aprender e ter o gosto da leitura. Né? E esse processo educativo também. Né? E aí a família tem como função primordial, né, a proteção e a formação integral do sujeito. Ela é mediadora entre o indivíduo e a sociedade. Né? A criança está no privado, né, dentro da família. A partir do momento que ela entra na escola, tem uma outra cultura. E é a família que vai fazer essa mediação entre o que ela aprendeu em casa e o que ela vai aprender na comunidade. A família pode ou não se mostrar capaz de alcançar as funções sociais de proteção. E a família sofre com o processo de exclusão, e aí, ao invés de cuidar, a família começa a necessitar de cuidados e proteção. E aí é o grande desafio, né? Como que nós vamos construir esse processo, chamar a família, né? E a família contribuir com a educação, ao mesmo, né? E aí pensando numa escola, por exemplo, sendo que a escola também vai precisar cuidar dessa família, que muitas vezes, com essa dificuldade, e por isso que é importante momentos como esse, né, Padre Vinícius, né? Para que a gente possa refletir, né, enquanto família, como que nós conseguimos contribuir, né, com cuidado de outras famílias também. Né? E a educação contemporânea, né, a informática, a tecnologia, né, e os estudos apontam que nós mudamos o nosso jeito de relacionar. E aí o padre Toninho, o padre, não consigo falar Antônio. Padre Toninho falava, né, que a tecnologia, né, e os jovens vão usando a tecnologia, né, nós também mudamos, né, o jeito de aprender. E aí nós também precisamos mudar as nossas estratégias de ensino-aprendizagem. A informática, né, mudou o jeito que nós interagimos com o mundo. A distância já não existe mais. Né? Nós conseguimos conversar com pessoas do outro lado do mundo. Mas também precisamos pensar formas de conversar com as pessoas que estão ao nosso lado. Né? E como incluir o aluno no processo de ensino-aprendizagem? É o grande desafio da escola. Porque nós continuamos, até hoje, com esse modelo de educação passiva, né? Onde o professor fala e o aluno tem que escutar. Mas com tanta coisa que a gente tem hoje, nós precisamos pensar numa educação mais ativa. Né? E não só na escola, mas na sociedade também. Né? Quais são as demandas, quais são os questionamentos que esses jovens trazem no dia a dia? E a partir daí, trabalharmos. Dom Bosco fazia muito disso, né? Chamava os meninos e os assuntos surgiam, né, a partir da conversa que eles tinham. Vocês já assistiram o filme de Dom Bosco? Tem uma cena que eu gosto bastante, que o Padre Fabiano sempre nos fazia refletir, que Dom Bosco fala
para os meninos que na congregação dele, né, que eles estavam construindo, todos seriam padres. Eu não lembro o nome do, acho que é José, fala que ele não queria ser padre. Hã? Isso. Ele fala, mas eu não tenho interesse de ser padre. E aí Dom Bosco fala, então na congregação também precisaremos de pessoas que não são padres, né? Cooperadores. Então, Dom Bosco escutava os seus jovens, não trazia fórmulas prontas, né? E muitas vezes a gente quer fazer isso em casa ou fora, né, na sociedade, com fórmulas prontas. E esses jovens querem aprender e serem escutados. Quais são os desafios da educação, então? Construir uma educação de qualidade, uma educação como valor, a educação ter significado para os jovens, né? Muitas vezes a escola é um lugar que ele vai e fica perguntando, né? Ah, mas por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer aquilo? E a escola não responde. Ah, por que eu preciso aprender matemática? Aumento, né, é necessário aumentar o investimento com educação. Reconhecer e valorizar os profissionais da educação em todos os níveis. Expandir o ensino superior. E construir uma política de ciência e tecnologia de qualidade, né? Construir um plano nacional. E aí a gente fala assim, mas um monte de coisa aqui eu não consigo fazer. Consegue. A partir da participação de conselhos de direito, de estudos de quem são os candidatos e quem são eleitos, a partir do momento em que há uma reunião de associação, né, ou na Câmara Municipal, ouvir, falar, discutir, né, também são formas de educação e formas de contribuir com esses desafios. E eu trouxe rapidamente, para encerrar, alguns dados da educação. E aqui eu faço mais uma vez um recorte, e agora sim falando da educação escolar. Em 2017, mais de 25 milhões de jovens estavam fora da escola. Não frequentavam cursos pré-vestibular, técnico ou de qualificação profissional e não haviam concluído uma graduação. 21% desses 25 milhões não possuíam nenhum grau de instrução ou fundamental incompleto. 23% possuíam fundamental completo e ensino médio incompleto. 55% dos jovens possuíam ensino médio completo ou superior incompleto. E os principais motivos trabalho. O segundo maior motivo, falta de interesse em estudar. Não tem interesse, a escola não fala a mesma linguagem, não escuta o jovem. Né? E por afazeres domésticos ou pessoais. 28% dos alunos matriculados no ensino médio estavam com idade inadequada para a série, ou seja, tinham reprovado de ano ou tinham saído da escola e estavam ingressando num ano que não correspondia à sua idade. Quase 2 milhões de estudantes atrasados e 1,3 milhões fora da escola e com idade escolar adequada. Então, você deveria estar no ensino fundamental e você não estava. Precisaria estar no ensino médio e não estava. Né? E para o ensino superior, então, esses números são maiores. 19% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Ou seja,
81% não estão estudando. Tá? Taxa de evasão no Brasil. Né? Evasão é quando sai da escola, né, sem concluir. 11% no Brasil todo, né, a média nacional. No estado de São Paulo, 9%. Né? Continua sendo um número alto. A educação no estado de São Paulo, então, para o 9º ano, a meta de 2017 era 5,3, atingiu 4,8, e no 3º ano do ensino médio deveria ter sido 4,6 e atingiu 3,8. Né? Então, não alcançou a meta. Reorganização escolar, vocês lembram? Em 2015, iam fechar algumas escolas, né? E aí os alunos começaram a ocupar essas escolas. Né? E era muito... nos meios de comunicação sempre passavam, né, que eles organizavam, cuidavam e zelavam pela escola, né, e construíam aulas a partir de temas que eles mesmos traziam. Né? Então eles começaram a ressignificar a escola. E algumas reportagens, anos depois, né, mostram o quanto eles avançaram nesse diálogo dentro da escola. E aí eu termino só apontando, então, uma fala, né, do Darcy Ribeiro, que vai dizer, né, que a crise da educação, na verdade, é um projeto. Né? E por quê? Eu vou apresentar nesse próximo dado aqui. Para concluir, entre 2000 e 2014 houve um aumento no investimento nas áreas da educação, depois uma queda de 56% em investimento com educação em 2016 e 2017. O Brasil deveria investir em torno de 10% do PIB até 2024, hoje é de 6,6% apenas. Em 2018, o governo federal investiu 3,2 bilhões, valor 40% menor se comparado em 2017, e a previsão orçamentária de 2019, né, sobretudo para o ensino superior, educação básica e ensino profissional, é menor do que o ano de 2018. Então, a gente vem, nos últimos anos, né, tendo uma queda de investimento na educação. E aí é por isso que Darcy Ribeiro diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E aí vale para a gente pensar, né, como que nós estamos também construindo, enquanto cidadão, né, bons cristãos e honestos cidadãos, como dizia Dom Bosco, né, esse processo educativo. Muito obrigado, devo ter passado mais que o Padre Alexandre. Acontece nas melhores famílias.